Irmãos, bom dia, que você tenha um abençoado domingo. Nós vamos hoje para a nossa 12ª lição. Estamos estudando o tema A Alegria de Estar na Casa de Deus. E dentro desse tema, hoje o nosso subtema é Uma Só Mente e um Só Coração. Eu quero convidar você para nós estarmos orando nesse momento, antes de nós estarmos introduzindo essa palavra. Amém? Vamos orar. Senhor, nós queremos te agradecer por esse momento que nos reunimos aqui, por mais um domingo, Senhor, que nos reunimos em torno da Tua Palavra para aprender mais e mais da Tua Palavra, Senhor. Que o Senhor possa iluminar as nossas mentes, os nossos corações, que a Tua Palavra venha encontrar morada e cumprir aquilo que lhe apraz, Senhor. É o que nós pedimos e já te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Então, irmãos, o nosso tema de hoje é Uma Só Mente e um Só Coração. O texto bíblico para esta lição está em Atos, capítulo 4, versículo 32 e 33. E vamos estar lendo esse versículo que diz: Da multidão dos que creram, um era a mente e um o coração. Ninguém considerava unicamente sua coisa alguma que possuísse, mas compartilhavam tudo o que tinham. Irmãos, aqui nós vemos no capítulo 4 de Atos, a igreja do Senhor ali iniciando, a igreja do Senhor em sua essência. Nós vemos ali que há uma comunhão enorme naquela igreja, naquele corpo de Cristo. Nós vemos que há um bom relacionamento dentro da igreja. A palavra do Senhor vai nos relatar no livro de Atos, que como nós vamos estudar que era uma só mente, um só coração. Então havia a comunhão de forma horizontal, que era de um irmão com o outro, e havia comunhão com o Espírito Santo, a comunhão na vertical, e o Espírito Santo conduzia o povo. E nós vemos que a igreja do Senhor, ela estava vivendo um momento abençoadíssimo, um momento que a igreja estava iniciando, e ali era uma somente um só coração, e o Senhor estava operando no meio daquela igreja. Não havia, as pessoas não passavam necessidades, todos eram abastecidos nas suas necessidades, eram abençoados. Nós vemos que quando, por exemplo, Barnabé, ele vende uma propriedade e traz o valor daquela propriedade e bota aos pés dos discípulos, e nós vemos que era uma igreja que estava vivendo na essência, a igreja estava vivendo segundo a vontade do Senhor. E a pergunta que fica para nós nesta manhã é possível nós, como igreja do Senhor hoje, vivermos uma só mente, um só coração? É possível que aquela forma, aquela filosofia de vida da igreja primitiva, é possível que ela seja replicada nos dias de hoje em nossa igreja, em nossa comunhão com os irmãos, em nossa vida, nas nossas comunidades cristãs? Como igreja do Senhor, nós conseguimos nos relacionar, conseguimos viver como aquela igreja vivia. Essa é a nossa questão, e nós vamos ver alguns pontos importantíssimos de como igreja do Senhor, como nós devemos viver. Quais as lições a igreja primitiva ela deixa para cada um de nós, de como nos relacionarmos com a igreja, como nos relacionarmos com os irmãos, como nos relacionarmos com Deus, como fazermos a obra de Deus. Então nós vamos aqui para o próximo ponto. Nós vimos a introdução, vamos para o próximo ponto, que vai falar de um só Espírito. Irmãos, a palavra do Senhor diz em Atos capítulo 4, versículo 31, diz assim: depois de orarem, tremeu o lugar que estavam reunidos, todos ficaram cheios do Espírito Santo e anunciaram corajosamente a palavra de Deus. O Espírito Santo habitava no coração de cada irmão daquela igreja. O Espírito Santo habitava naquelas vidas, e eles tinham uma só mente e um só coração. Estar cheio do Espírito Santo é determinante para a comunhão dos irmãos. Irmãos, o Espírito Santo, ele é a terceira pessoa da Trindade. O Espírito Santo, ele é Deus. O Espírito Santo, ele deve habitar em mim e em você. Nós, se formos ler o livro de Atos,
nós vamos ver que em vários momentos a palavra do Senhor vai falar que eles estavam cheios do Espírito. A palavra do Senhor vai dizer que quando Pedro vai trazer a mensagem, e a Bíblia diz assim, então Pedro, cheio do Espírito Santo. Então eles estavam cheios do Espírito Santo. E nós não podemos confundir estar cheio do Espírito Santo, achar que Espírito Santo é uma energia, é um poder, vai nos tornar poderosos, vai nos tornar destacados, sermos melhores que o outro, vai trazer uma hierarquia de quem tem o Espírito Santo, quem não tem, que aqueles que têm são melhor. Não, estar cheio do Espírito Santo, irmãos, é quando nós reconhecemos a Cristo como nosso único e suficiente Salvador. Quando nós entregamos a nossa vida para Ele, o Espírito Santo, Ele habita em nós. E quando o Espírito Santo, Ele habita em mim, habita em você, nós vai ser evidenciado em nós o fruto do Espírito. E o fruto do Espírito, a palavra do Senhor diz lá no livro, na carta, na Epístola aos Gálatas, capítulo 5, versículo 22 e 23, que o fruto do Espírito é a paz, é a longanimidade, a bondade, a fidelidade, o domínio próprio, a paciência. E nós, como servos do Senhor, precisamos ter o Espírito habitando em nossas vidas. E nós precisamos ter o fruto do Espírito em nossas atitudes. Na igreja do Senhor deve habitar um só Espírito. A igreja do Senhor, ela não deve ser facciosa. A igreja do Senhor, ela não deve ser dividida. O apóstolo Paulo, quando ele escreve a carta aos irmãos da igreja em Corinto, ele apela para eles, ele admoesta aqueles irmãos que no meio deles havia divisões, haviam facções, a igreja estava dividida. E a igreja do Senhor, ela deve ser como a igreja apostólica, a igreja lá em Atos, a igreja que começou, que nela deve habitar um só Espírito, e é o Espírito do Senhor. Muitas pessoas tratam o Espírito de Deus como se fosse uma energia, algo que o cristão controla e lhe dá poderes, mas o Espírito é uma pessoa com a qual precisamos estreitar o relacionamento, dedicando tempo a Ele. Nós precisamos, irmãos, nos relacionar com o Espírito Santo de Deus. O apóstolo Tiago, quando ele escreve, ele diz que para nós, que o Espírito que habita em nós, ele tem ciúmes, ou seja, nós precisamos nos relacionar com o Espírito Santo. Nós precisamos nos relacionar com Deus. Nós não podemos, irmãos, ter uma vida dividida. A palavra do Senhor diz, Jesus ele fala que não há como nós servirmos a dois senhores. Irmãos, e há um só Espírito. E a esse Espírito Santo, ao Senhor que nós devemos servir. O apóstolo Paulo ele fala para nós não entristecermos o Espírito Santo com o qual fomos selados. Então, as nossas atitudes, a forma com que nós lidamos com os nossos irmãos, a forma com que nós nos relacionamos, vai dizer se nós temos o Espírito do Senhor em nós. Vai dizer se nós vivemos em um só Espírito, uma só fé, uma só esperança, se servimos a um só Senhor, se temos um só batismo. Então nós precisamos, irmãos, como igreja do Senhor, precisamos servi-lo e entender que nós temos, que habita em nós um só Espírito, que é o Espírito do Senhor. Há um só corpo, um só Espírito, assim como a esperança para a qual vocês foram chamados é uma só. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, por meio de todos e em todos. Então, irmãos, é uma só fé, um só Senhor, um só Espírito, e isso deve ser a igreja do Senhor. A igreja deve ter esta comunhão e este pensamento. A igreja deve ter essa prática em suas vidas. O próximo ponto, que é uma característica importante da igreja primitiva, que deve ser uma característica de nós como igreja do Senhor hoje, é um coração generoso. Irmãos, como nós vimos, eu falei antes que Barnabé, ele vende uma propriedade e aquela propriedade que ele vende, ele leva o dinheiro, o valor daquela propriedade, deposita aos pés dos apóstolos. A palavra do Senhor diz que ninguém tinha uma coisa como só sua, uma propriedade sua, mas eles
não deixavam que o outro passasse necessidade, um olhava para o outro. Esta era a igreja primitiva. Aqui não está falando, irmãos, de comunismo, aqui não está falando de socialismo, aqui não está falando de nenhuma ideologia política, como também a Bíblia não prega sobre capitalismo ou nenhuma ideologia, mas está falando do verdadeiro evangelho, que no verdadeiro evangelho não há necessitados. As pessoas não podem estar passando fome, passando necessidade, e nós de braços cruzados. Nós precisamos nos compadecer, assim como Cristo se compadeceu da multidão que estava faminta e ele foi e multiplicou o pão para eles. Assim como a palavra do Senhor nos fala que nós não podemos receber alguém que está passando necessidade e nós simplesmente orarmos por ele e dizer vá em paz. Mas nós precisamos abençoar esta pessoa de forma que ela não vá embora com essa necessidade sem ter esse problema resolvido. E aqui nesse ponto nós vamos ver, olha, infelizmente desde os tempos antigos, perdurando ao longo do tempo, existe uma voz que fala, grita cada vez mais alto no coração dos cristãos. Essa voz se chama dinheiro. Infelizmente, irmãos, muitas pessoas se deixam levar pelo dinheiro. O dinheiro que é para ser uma bênção em nossas vidas, porque o dinheiro em si ele não faz mal algum, mas a palavra do Senhor diz lá em 1 Timóteo capítulo 6, versículo 8 ao 10, que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E muitos de nós, irmãos, às vezes nos deixamos levar pelo amor ao dinheiro e nos tornamos pessoas mesquinhas, nos tornamos pessoas avarentas. E quando nós nos tornamos mesquinhos, avarentos, nós nos tornamos acumuladores e nós não conseguimos olhar para a dor do próximo, nós não conseguimos olhar para a necessidade do próximo. Mas a igreja primitiva, os irmãos daquela igreja, eles davam lugar ao Espírito de Deus e no seu coração havia generosidade. E uma pergunta que fica para nós nesta manhã: qual foi a última vez que nós doamos para alguém alguma coisa? Abençoamos ao necessitado, seja com uma cesta básica, seja com um valor financeiro para ajudar alguém, seja com o nosso tempo, com o nosso trabalho, com as nossas mãos. Qual foi a última vez que nós doamos a alguém? Porque não há como sermos cristãos verdadeiramente se nós não temos um coração aberto, se nós não temos o coração que abençoa o próximo. E o dinheiro, o amor do dinheiro, ele é a raiz de todos os males. Se nós pegarmos a palavra do Senhor e nós analisarmos vários textos das Escrituras, nós vamos ver que várias pessoas, por causa da riqueza, por causa da avareza, colocou a família em apuros, entrou em apuros, perdeu a sua própria vida. Um grande exemplo nós temos é Acã, que a palavra do Senhor retrata que ele era um homem avarento, que ele cobiçou ouro, cobiçou barras de ouro, cobiçou riquezas nessa terra, desobedeceu uma ordenança do Senhor e toda a sua família foi destruída por causa da avareza de Acã. Nós vemos o jovem rico se encontrar com Jesus, questioná-lo sobre como alcançar a vida eterna, e Jesus pega no seu ponto fraco, porque sabia da sua avareza, e Jesus fala para ele distribuir os seus bens aos pobres. E ele não quer ficar no caminho, ele não quer seguir a Jesus, porque lhe custaria muito abrir mão das suas riquezas. Então o amor ao dinheiro, que é a raiz de todos os males, ele habita no coração de muitos homens, no coração de muitos que se dizem até cristãos, no coração de muitos que às vezes são líderes, e esse amor ao dinheiro torna com que pessoas se tornem avarentas, com que pessoas não abençoem ao necessitado. O poder do dinheiro em nos seduzir consegue, por vezes, calar a nossa devoção ao Deus que tudo fez e a todos sustenta. Então, irmãos, o amor ao dinheiro, ele muitas das vezes toma um lugar. A palavra do Senhor diz, Jesus ele diz que não há como servir a dois senhores, não há como servir a Deus e ao dinheiro. Sabe quando é que o dinheiro torna-se um Deus na minha vida? É quando eu estou disposto a passar
por cima da necessidade de um irmão por causa do meu dinheiro. É quando eu estou disposto a trapacear por causa do meu dinheiro. É quando eu estou disposto a cometer uma corrupção, a desviar uma verba pública, por exemplo, se eu trabalho na área pública por causa do dinheiro. Então o dinheiro ele se torna um Deus na vida de alguém. Quando essa pessoa se coloca esse dinheiro em primeiro lugar e está disposta a fazer tudo contra todos por causa do dinheiro. Então essa não deve ser a atitude da igreja de Cristo, a atitude da igreja do Senhor. Que nós possamos aprender com Barnabé, que abençoou aqueles que estavam enfrentando necessidades. Vamos para o próximo ponto, que vai falar do transbordar do Espírito. No ponto 2 desta lição, falamos um pouco sobre o transbordar do Espírito e que isso se dá através do fruto do Espírito, segundo Gálatas 5, 22 e 23. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Esse é o fruto do Espírito. Então, a igreja primitiva, nesta igreja, havia ali no coração de cada irmão o Espírito habitando, e havia nas suas relações um transbordar do Espírito que se refletia no amor, na paz e na alegria, e em todo esse fruto do Espírito aqui, nessas repartições do fruto do Espírito. E eu pergunto para você, uma pergunta que eu faço a mim: há como a igreja do Senhor viver em comunhão? Há como a igreja do Senhor ter um coração generoso? Há como a igreja do Senhor viver servindo a um só Senhor, ter um só Espírito? Se nessa igreja não houver amor, se nessa relação dos irmãos não houver alegria, não houver paz, não houver paciência, bondade, fidelidade, há como eu me relacionar com o meu irmão que tem um temperamento diferente, que vem de repente de uma cultura diferente, há como me relacionar com ele se não houver paciência, se não houver domínio próprio? A igreja primitiva, ela que tinha pessoas ali de vários lugares diferentes, culturas diferentes, pessoas com pensamentos diferentes, mas havia comunhão. Por quê? Porque o fruto do Espírito estava presente no coração de cada um. E isso era refletido nas suas atitudes. Isso era refletido na forma de relacionar-se. Irmãos, ser cristão verdadeiramente, viver o Evangelho de Cristo, é viver relacionamento, é relacionar-se, é entender a dor do próximo, é saber ouvir, é saber falar na hora certa, é saber ouvir na hora certa, é às vezes dar a outra face. Ser cristão verdadeiramente é ter o fruto do Espírito em evidência em nossas vidas. Nós podemos transbordar do que estamos cheios. Desta forma, um relacionamento com Deus é essencial para que transbordemos no Espírito. Mateus capítulo 12, versículo 34, Jesus diz que a boca fala do que está cheio o coração. Então, irmãos, o que tem abastecido o nosso coração? O que está dentro do meu coração? Porque aquilo que está no meu coração, ele vai se revelar no meu relacionamento com o próximo. Eu não consigo fingir durante muito tempo. Nós não conseguimos enganar durante muito tempo. Porque aquilo que está no nosso coração, uma hora vai ser posto à luz. Uma hora vai sair de dentro de nós e vai ser colocado em evidência. Então, se estamos cheios do Espírito, se no nosso coração habita o Espírito Santo, se na nossa vida há o amor, a alegria, a paz, a paciência, a amabilidade, bondade, a fidelidade, mansidão e domínio próprio, é isso que vai transbordar na minha relação para com os meus irmãos. Só conseguiremos manifestar o fruto do Espírito se sacrificarmos a nossa natureza pecaminosa e morrermos para as nossas vontades. A palavra do Senhor diz lá na carta do apóstolo Paulo aos Romanos que se nós andarmos no Espírito,
não satisfaremos a vontade da carne, porque o pendor da carne dá para a morte, mas o Espírito ele nos leva à vida. Então, irmãos, que nós possamos ter o transbordar do Espírito em nossas vidas. E é fácil ter a bondade, a mansidão, o domínio próprio? Não é fácil, mas nós precisamos exercitar. Nós precisamos a cada dia mais alimentar o nosso espírito com a palavra, praticar a palavra para que nós possamos viver conforme a vontade do Senhor. O próximo ponto vai falar sobre pertencer a um corpo. Irmãos, em outras lições, em outros momentos, nós já falamos sobre algumas situações que estão cada vez mais atuais, obviamente atuais em nossos dias, sobre a questão de pessoas que não falam que querem servir a Cristo, mas não querem estar na igreja. Querem servir a Cristo, mas não querem fazer parte do corpo. Querem servir a Cristo, mas entendem que a igreja constituída, institucionalizada, que esta igreja ela está fora do padrão de Cristo, está fora do padrão da igreja primitiva, e muitos dizem que servem a Deus, mas não querem estar dentro de uma igreja, não querem relacionar-se com outros irmãos. A palavra do Senhor diz lá em Hebreus capítulo 10, versículo 24. Naquele tempo o escritor aos Hebreus ele já percebia que havia também pensamento parecido nos irmãos daquela época. E a palavra lá em Hebreus, nesse versículo capítulo 10, diz que não deixeis de congregar, como já é costume de alguns. Irmãos, não deixem de congregar, não deixem de estar reunido como irmãos, não deixem de estar em comunhão. Ser cristão, ser verdadeiramente servo do Senhor, viver o Evangelho de Cristo é relacionar-se. A igreja ela é feita de relacionamentos, de relacionamento com Deus, relacionamento com o Pai, o Filho e o Espírito Santo e relacionamento com os irmãos. Tanto que o apóstolo Paulo, em praticamente todas as suas cartas, ele admoesta os irmãos para que eles se relacionassem bem. A carta que o apóstolo Paulo escreve aos Filipenses, no capítulo 4, versículos 2 e 3, ele roga a Evódia e a Sintique, que eram duas mulheres, que elas pudessem se entender, que pudessem relacionar-se bem, porque havia um conflito entre elas. A igreja de Corinto, onde havia várias divisões e facções, o apóstolo Paulo escreve a eles, admoestando para que eles vivessem em comunhão. O salmista ele escreve no Salmo 133, ele diz: como é bom e agradável quando os irmãos vivem em união, que é como o óleo que desce sobre a barba, que é como o orvalho que desce sobre o monte Hermon, e ali o Senhor ordena a bênção, a vida. Irmãos, precisamos aprender verdadeiramente que servir a Cristo é relacionar-se. A palavra do Senhor diz lá numa das epístolas do apóstolo João, ele diz que se eu odeio o meu irmão, se eu tenho ressentimento com o meu irmão, eu sou considerado como um assassino. Olha a realidade que é quando eu não quero me relacionar, quando eu carrego mágoa no meu coração, quando não há perdão. Então nós precisamos entender que nós pertencemos ao corpo de Cristo. A palavra do Senhor diz que Cristo é o cabeça e a igreja é o corpo. Não há como ser membro vivo fora do corpo. Não há como ser membro se eu estou amputado do corpo. Fatalmente eu vou morrer. Então nós precisamos entender que nós servimos a Cristo, que nós estamos no corpo de Cristo e nós precisamos nos relacionar como irmão. Ninguém pode fazer parte do corpo de Cristo sem fazer parte da igreja, porque ela é o corpo de Cristo. Então nós precisamos, irmãos, combater essa avalanche de heresias que muitos têm trazido, dizendo que não querem fazer parte, que é comum eu servir a Deus em casa, que é comum eu servir a Deus, escolher um pastor da mídia, um pastor famoso da internet, e eu ficar me alimentando da palavra, da pregação dele. Embora seja legítima, que possa ser, mas eu preciso me relacionar com meus irmãos.
A palavra do Senhor diz para nós levarmos as cargas uns dos outros. Então nós precisamos, irmãos, exercitar esse relacionamento. Jesus, quando ele esteve aqui nessa terra, ele se relacionava, ele se reunia com os discípulos, ele comia com os discípulos. A igreja primitiva era uma igreja que se relacionava. A Bíblia diz que eles se reuniam, eles estavam juntos na comunhão e no partir do pão. É preciso, irmãos, que haja comunhão, é preciso que haja perdão, é preciso que haja cura. O apóstolo Tiago, ele escreve, olha a importância da relação. Tiago, ele escreve e ele diz assim, que confessai as vossas culpas uns aos outros para que sareis. No relacionamento, irmãos, a cura. No relacionamento verdadeiro, na confissão, a cura, a restauração. Então que nós possamos entender e aprender que precisamos nos relacionar com o corpo de Cristo. Vamos para a conclusão agora. A vida em comunhão não é fácil. Somos pessoas diferentes, com falhas, porém é impossível viver o verdadeiro cristianismo sem comunhão com a igreja de Cristo. Jesus, certa vez, orando por seus seguidores, incluindo aqueles que um dia haveriam de crer, rogou para que todos fossem um com o Pai, como Ele é, fossem um com Ele, como Ele é com o Pai. Precisamos ser um com Cristo. Precisamos ter um só coração, como a igreja primitiva tinha, para que nós possamos viver verdadeiramente a vontade do Senhor. Eu quero convidar você a orar nesta manhã, que você possa refletir nessa palavra, que você possa aprender, que nós possamos aprender a termos vivermos para um só Espírito, termos um só Espírito do Senhor habitando em nossas vidas, termos um coração generoso, que nós possamos viver em comunhão, sermos parte da igreja de Cristo, que nós possamos viver verdadeiramente como a igreja primitiva viveu, segundo a vontade do Senhor. Oremos. Senhor, nós queremos te agradecer pela tua palavra, Senhor, que foi ministrada, que essa lição que a igreja primitiva nos deixa, que nós possamos colocá-la em prática, Senhor, que possamos ter o Espírito Santo habitando em nossas vidas, que possamos viver no corpo de Cristo com o Senhor como cabeça e obedecendo a tua ordenança, que o fruto do Espírito seja evidente nas nossas relações com os nossos irmãos e na nossa relação com o Espírito. É isso que nós pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém.